Oi gatinhos, tudo bem aí? Eu sou Angel the Starchieri. E aqui temos Gatos Guerreiros e Asas de Fogo, duas séries de livros muito populares na internet e as quais eu faço conteúdo sobre aqui no canal. Mas uma coisa que não é lá tão discutida, principalmente aqui nas parcelas BR dessas duas fandoms, é qual das duas é melhor. Isto é, qual delas é melhor desenvolvida e envelheceu melhor depois de todos esses anos. E antes de mais nada, eu quero dizer que gosto muito de ambas as séries e que esse vídeo não é para criar uma espécie de guerra entre fandoms. Nesse vídeo eu vou apenas analisar ambas as sagas, destacar alguns pontos cruciais para o desenvolvimento de ambas e avaliar qual das duas se sairá melhor em cada um deles. E no fim do vídeo eu vou somar os pontos de ambas e veremos qual das duas terá mais, sendo assim a vencedora da disputa. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos começar o vídeo! Pois bem, meus gatinhos, então, o primeiro ponto que eu quero destacar para essa disputa é o world building, ou seja, é a estrutura da lore das séries. Em Gatos Guerreiros, temos os 5 clãs de gatos selvagens que vivem na floresta e lutam pela sobrevivência, sendo eles o clã do trovão, o clã do rio, o clã do vento, o clã das sombras e o clã do céu. Além disso, também existem outros grupos de gatos e outros felinos selvagens apresentados ao longo da saga, como a tribo da água corrente, que habita as montanhas, e o clã da tempestade, que é uma junção do clã do trovão e do clã do vento que se afastou dos outros clãs e agora vive em uma floresta diferente. E além disso, também existem o clã das estrelas e a floresta das trevas, que são basicamente o céu e o inferno, respectivamente, do universo de gatos guerreiros. Ou seja, os gatos bons vão para o clã das estrelas quando morrem e os gatos maus vão para a floresta das trevas. Apesar desse sistema ser bem falho às vezes, tem até um vídeo meu falando sobre isso. Já em Asas de Fogo, somos introduzidos a um mundo completamente novo, este sendo dominado por dragões. E nessa série são apresentadas 7 tribos / nações, dependendo da tradução que você ler, que habitam o continente fictício de Píria, que são os Asas da Lama, Asas da Areia, Asas do Céu, Asas do Mar, Asas da Chuva, Asas do Gelo e Asas da Noite. Além de mais 3 tribos que são introduzidas no terceiro arco, os Asas da Seda, os Asas da Colmeia e os Asas da Folha, que habitam o continente de Pantala. E esse mundo também tem bastante magia envolvida, como os dragões animos e os Asas da Noite nascidos sob 2 ou 3 luas cheias, tendo o poder de ler mentes e ou prever o futuro. E esse sistema também pode ser bem confuso às vezes. E diferente de Gatos Guerreiros, Asas de Fogo não possui uma religião definida, por assim dizer. Porém, há alguns indícios em certos pontos dos livros que os dragões possuem uma religião politeísta. E enfim, pode-se notar que as duas séries possuem lores bem parecidas e ao mesmo tempo bem diferentes. Tanto Gatos Guerreiros quanto Asas de Fogo seguem o ponto de vista de animais e acompanha sociedades dominadas por estes. Porém, uma grande diferença é que Gatos Guerreiros, apesar de envolver magia e espiritualismo, o ambiente em que a série se passa é bem mais próximo à realidade, enquanto Asas de Fogo se passa literalmente em um mundo novo, um novo universo, obviamente bem mais fantasioso, por haver dragões e seres do tipo. E são justamente essas diferenças que me fazem chegar à conclusão que ambas as séries são boas nesse sentido. Na minha opinião, nenhuma é melhor que a outra nesse caso, pois os contextos são muito diferentes para se comparar. E então, entre Gatos Guerreiros e Asas de Fogo, a pontuação de melhor world building vai para... ambos! Um empate! Ambas as séries são boas em questão de lore, possuindo seus pontos fortes e suas falhas, sendo bastante diferentes, mas igualmente fascinantes. O segundo ponto do vídeo, e obviamente um dos mais importantes, pessoal, é a história das sagas. Nem Gatos Guerreiros nem Asas de Fogo possuem um final definitivo, ou seja, suas histórias ainda estão em desenvolvimento. Mas uma grande diferença é que enquanto Gatos Guerreiros teve seu primeiro livro publicado em 2003, Asas de Fogo foi lançado em 2012. Portanto, Gatos Guerreiros tem uma história muito mais longa e, consequentemente, mais complexa, por ser uma série mais antiga. No entanto, uma desvantagem em ter uma história mais longa, que dura até hoje, é que é necessário inventar
acrescentar uma história nova para cada arco que é publicado. E a cada nova história é preciso adicionar novos recursos, novas camadas para a trama e novas informações, para a história não ficar repetitiva demais, apesar de às vezes não adiantar muito. E isso pode acarretar várias vezes em furos de roteiro, inconsistência de personagens por várias autoras diferentes escreverem ao mesmo tempo, e até em mensagens bem questionáveis, como todo o rolo com o Clã das Estrelas. Já Asas de Fogo possui uma história mais curta e é escrito pela mesma autora, então é muito mais fácil de manter os personagens consistentes e uma história mais coesa, apesar de Asas de Fogo também não estar isenta de falhas no roteiro e coisas questionáveis. Inclusive até tem um vídeo falando sobre uma dessas coisas, sem contar o arco 3, que como um todo é bem complicado. Mas se for para comparar qual das duas tem uma história melhor desenvolvida, eu cheguei à conclusão de que Asas de Fogo possui uma escrita mais afiada que Gatos Guerreiros por ter menos furos de roteiro e inconsistências. Então, entre Gatos Guerreiros e Asas de Fogo, a pontuação de melhor desenvolvimento de história vai para Asas de Fogo 1-2. Por mais que ambas as séries possuam histórias interessantes e cativantes, Asas de Fogo foi a que melhor se sobressaiu e que envelheceu melhor depois de tantos anos de existência, merecendo essa pontuação. O terceiro ponto do vídeo gira em torno dos personagens e seus desenvolvimentos ao longo de ambas as séries. Como eu falei no ponto anterior, Gatos Guerreiros, por ser mais antigo e ter, consequentemente, uma história mais longa, e por ser escrito por mais de uma pessoa, acaba causando problemas de roteiro e deixando vários personagens inconsistentes, principalmente personagens já mortos, como a Estrela Azul e a Voo de Mariposa, que eram gostáveis como protagonistas, mas depois que falecem viram mega arrogantes e hipócritas, ao ponto de quase rejeitarem a Leaf, uma gata super dócil e fofinha, só porque ela teve um caso com um gato de outro clã, sendo que elas mesmas também cometeram esse delito. Fora que até nos primeiros livros o desenvolvimento de alguns personagens tem suas controvérsias, como o desenvolvimento do Estrela de Fogo, que ao longo do primeiro arco se torna um guerreiro maduro, responsável, nobre e valente, mas que passa a vida inteira chorando pela morte da crush de infância, mesmo depois de se casar e virar pai. Já em Asas de Fogo, como eu já falei antes, por ser mais curta e recente e por ser escrita apenas por uma autora, sofre bem menos desse mal. Claro que há exceções de personagens que não são lá muito bem desenvolvidos, como a Perigosa, que vira basicamente só uma gada do Lamour no segundo arco, e a Rainha Coral, que perdeu várias filhas ao longo da vida, mas que não valoriza os que sobraram direito. Mas de novo, esses personagens inconsistentes e mal desenvolvidos em Asas de Fogo continuam sendo em menor quantidade se comparados a Gatos Guerreiros, que tem muitos personagens questionáveis. Então, entre Gatos Guerreiros e Asas de Fogo, a pontuação de melhor construção de personagens vai para Asas de Fogo 1-3. Mesmo que Gatos Guerreiros tenham uma quantidade maior de personagens, sendo protagonistas ou não, comparado a Asas de Fogo, infelizmente muitos acabam tendo seu desenvolvimento prejudicado, conforme a série passa. Enquanto em Asas de Fogo, que possui menos personagens, a autora conseguiu manter a maioria deles consistentes e bem desenvolvidos o bastante para manter a coerência da trama. É como dizem, às vezes menos é mais. O quarto e penúltimo ponto do vídeo trata-se do estilo da escrita das séries. E aí vocês me perguntam, mas Angel, o que significa estilo de escrita? Estilo de escrita, pessoal, é nada mais nada menos do que a forma única de um autor de usar certos recursos linguísticos para contar suas histórias e descrever seus personagens. Em Gatos Guerreiros, as autoras se utilizam de uma linguagem mais rebuscada e detalhista, descrevendo bastante os ambientes e as características dos seus personagens, além de usarem uma linguagem mais subjetiva para dar um ar mais sério e misterioso para a trama. E seus livros, pelo menos a partir do segundo arco, retratam vários pontos de vista alternadamente. Ou seja, em certo livro, enquanto o capítulo 1 segue o ponto de vista do personagem X, no capítulo 2 o foco é trocado para o personagem Y, sendo livros com uma perspectiva bem abrangente. Já Asas de Fogo se utiliza de uma linguagem bem mais objetiva e descreve os ambientes e personagens de um jeito bem mais simples e menos detalhista, além de se utilizar de um recurso linguístico chamado bato, que é nada mais nada menos do que uma ferramenta de linguagem literária para sair abruptamente de um assunto sério e elevado para outro mais superficial e banal, dando um tom mais cômico para a narrativa. Fora que cada livro foca 100% em apenas um personagem, dando um ponto de vista diferente a cada livro que passa. Portanto, ambas as séries possuem
estilos de escrita bem distintos, com seus pontos fortes e seus pontos fracos, o que me faz chegar à conclusão que nenhuma série supera a outra nesse quesito. Ambas conseguem entregar um bom estilo de escrita nos seus próprios jeitinhos. Então, entre Gatos Guerreiros e Asas de Fogo, a pontuação de melhor estilo de escrita vai para... ambos! Mais um empate! 2-4! As duas sagas de livros conseguem ter uma leitura agradável em termos de estilo, tendo meios diferentes, mas igualmente aproveitáveis. E o quinto e último, mas não menos importante ponto do vídeo, meus gatinhos, é a fandom / fanbase dessas sagas. Por mais que tanto Gatos Guerreiros quanto Asas de Fogo sejam séries de livros bem populares, ao ponto de surgirem milhões de animações como Animatics, PMVs e principalmente maps sobre elas, é inegável que Gatos Guerreiros, por ser mais antiga e especialmente depois do lançamento da fan-série de 3 episódios SSS Warrior Cats, que foi praticamente o pavio para bomba de animações e fanart sobre essa saga explodir de vez, possui uma fandom bem mais expandida, tendo várias obras criativas, conceitos interessantes e AUs muito bem elaboradas, algumas até melhores que o próprio canon da série. Apesar de também ser cheio de polêmicas e artistas que, embora talentosos, não são lá muito flor que se cheire. Já Asas de Fogo tem uma fandom menos expandida e menos animações sobre. E é claro que muitas das animações de Asas de Fogo são excelentes, e as AUs não deixam de ser bem elaboradas, e tem menos polêmica também. Mas se for comparar com Gatos Guerreiros, a diferença de quantidade de conteúdo feito por essas fanbases é gritante, o que me faz chegar à conclusão de que Gatos Guerreiros supera Asas de Fogo no que tange fandom. Então, entre Gatos Guerreiros e Asas de Fogo, a pontuação de melhor fandom e seus conteúdos vai para... Gatos Guerreiros 3-4! Mesmo que ambas as fandoms sejam grandes e criativas, Gatos Guerreiros se sobressai nesse ponto por ter um leque maior de animações, artes e AUs criativas e bem elaboradas, merecendo a pontuação. E pois bem, meus gatinhos, após toda essa análise de diversos pontos sobre ambas essas obras, a vencedora da disputa de melhor série de livros é... Asas de Fogo! Por um ponto de diferença! Então a conclusão que eu pude tirar nesse vídeo é que, por mais que ambas as séries apresentem conceitos interessantes e estilos de escrita bem elaborados, Asas de Fogo é a vencedora por ser melhor escrita e por ter personagens mais bem desenvolvidos, enquanto Gatos Guerreiros se sobressai mais por sua fanbase. E bom, meus gatinhos, então esse foi o meu vídeo apontando qualidades e defeitos das séries Gatos Guerreiros e Asas de Fogo, para ver qual das duas é a melhor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e eu quero dizer que, por mais que Asas de Fogo tenha ganhado a disputa, eu gosto das duas séries igualmente. E me digam vocês, qual das duas séries vocês gostam mais, se não gostarem das duas igualmente? E vocês concordam ou discordam com os pontos que eu analisei no vídeo? Acham que um ponto mereceria ser da outra série, ou deveria ser empate, ou coisa do tipo? Deixem nos comentários para eu saber. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem as notificações, assim vocês não perderem nenhum vídeo meu, e compartilhar esse vídeo com algum amigo ou familiar. E aproveitem também para me seguirem no Instagram, que é @StarkiriAngelOficial, e no DeviantArt, que é StarkiriAngel. Mas enfim, é isso, meus gatinhos. Eu vou ficando por aqui. Até breve, um grande abraço e tchau, tchau!